é da nossa conta, mas vamos opinar mesmo assim sobre o retorno do pendrive. Gente, quanta piada teve do pendrive patriota. Quem não se lembra dessa história? Se você não sabe do que eu tô falando, então é sinal que você não tem Twitter. Feliz de você! E, bem, qual é o assunto de hoje? Cara, semana passada eu já tinha até anunciado que iria diminuir a frequência de vídeos para não ter problema com pauta, digamos assim, pauta desnecessária, né? Eu tava vendo que gravar um vídeo por dia tava, além de puxado, não tava dando pautas tão interessantes, né? Porque no instante você acaba esgotando, principalmente se você não tiver muito tempo para pesquisar, que é a minha realidade. Então eu havia decidido o seguinte: 3 vídeos por semana para facilitar a minha vida, né? E o que acontece? Eu ia gravar sobre o caso de Mistral, né? O falecimento dele. E apareceu o primeiro debate na TV, aquele lá do Marçal, escrachando todo mundo. Detalhe, eu não sou eleitor do Marçal, nem moro em São Paulo. Mas ia valer a pena fazer um vídeo, comentar sobre aquilo ali, ficou muito interessante. Inclusive um comercial que fez uma propaganda dele, que tá no X. Mas aí começou a vir as coisas. Teve uma live hoje do MBL com a participação do Gigante Richard e do Wagner Tomazoni, do Traje Cômico. Besteira, passando de pano pro MBL. E só para variar, o Renan, só de discurso mesmo, né? Porque Renan é pura hipocrisia. Você vê o discurso dele, aí abre o perfil dele no X e vê que de frente às câmeras a conversa dele é uma, mas no X ele demonstra que ele realmente é. E para terminar tudo, o que é que me acontece? Verdevaldo aparece no X com essa história de um pendrive de 6 GB para falar daquele que não pode ser nomeado, do cara que deve ter inspirado Maduro. De quem, bicho? Do Moraes, do Carecão, do Lex Luthor brasileiro. Então, cara, tá rolando informação, tá vazando informação, e eu acredito que vai ser a pauta dos jornais nos próximos dias, talvez semanas, né? Porque eles vão vazar as informações a conta-gotas. Por quê? Porque, além de ser muita coisa, é para render audiência, né, para os caras, eles não estão errados. E, gente, eu já dei uma olhada, já dei uma filtrada, tá? E quanta coisa tá acontecendo. Não deu tempo nem de estudar mesmo aqui o que foi que eu apurei. Então se prepara que vai ser um vídeo hoje só leitura. Só leitura mesmo. Que não dá nem para eu falar muita coisa. Então vamos direto pro assunto, que a gente vai tratar aqui do que é que já está circulando nas principais mídias, Revista Oeste, Estadão. Vamos ver aí o que é que já estão comentando. Vou começar logo pelas principais acusações, né? A principal acusação é que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na época da eleição, usou o TSE de forma ilegal para realizar investigações. Ele teria bypassado os procedimentos oficiais, ou seja, pulado etapas, e usou a estrutura do TSE para conduzir essas investigações, algo que não faz parte das atribuições típicas do Tribunal Eleitoral. O objetivo dessas investigações era direcionado principalmente a jornalistas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sério, né? Isso aí a gente já sabe. Falou Bolsonaro, arrepia os cabelos dele tudinho. Os cabelos da cabeça dele. Esses alvos foram investigados no âmbito do inquérito das fake news, que é o inquérito sem fim, é um inquérito do fim do mundo, sabe? Fake news seletivas e tudo mais. Que principalmente seleciona as fake news que não são fake news. Ou melhor, né? O que a gente até viu aí esses dias,
ministro reclamando de um portal, de um site, de um jornalista que fez uma fake news. Como o jornalista não era bolsonarista, porque assim, você tem os bolsonaristas, que é o mal, e tem o restante do mundo que é bom. Como não era um bolsonarista, ele não mandou abrir investigação, inquérito, derrubar site, nem a notícia mandou derrubar, tirar do ar. Né? Maravilhoso. Que foi criado em 2019 para investigar a disseminação de notícias falsas, que a gente tem visto nos últimos dias, para a notícia ser considerada falsa, ela não precisa ser falsa, só precisa falar a verdade de certas pessoas, e ameaças contra ministros do STF. O problema é o que eles estão considerando ameaças, sabe? Se dizer que ela é careca, se brincar, está sendo considerada ameaça também. No entanto, Moraes supostamente expandiu o escopo desse inquérito ao investigar pessoas que questionavam a integridade das eleições e criticavam o STF, mesmo que essas investigações não estivessem diretamente relacionadas à ameaça ao tribunal ou seus ministros. Lembrando que, inclusive, eu posso até estar correndo um risco aqui de ficar um tempo suspenso do YouTube, né? Por quê? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre eleição. E o YouTube tá de mão dadas aí com o Xandão. Então, né? A gente já sabe que, inclusive, isso tem limitado bastante aqui o alcance do canal. Esse inquérito foi criado em março de 2019 com o objetivo específico de investigar notícias falsas, ameaças que colocavam em risco a segurança do STF e seus ministros. Isso é o que alegam. No entanto, sob a liderança de Moraes, o inquérito foi expandido para incluir uma série de investigações contra críticos do STF, especialmente aqueles ligados a Jair Bolsonaro. Em vez de seguir os procedimentos formais de investigação, que normalmente envolvem o Ministério Público e a Polícia Federal, Moraes usou o TSE, que estava sob sua presidência na época, para coletar informações e produzir relatórios sobre os alvos de interesse. Isso incluía monitorar postagens em redes sociais e outras atividades online de jornalistas e apoiadores de Bolsonaro. Lembrando que nos últimos dias a gente tem visto gente sendo preso por simples notícia falsa. Não que a pessoa fez notícia falsa ou divulgou notícia falsa, mas quando é um jornalista, né, do consórcio, um jornalista do grupelho, o cara faz uma notícia falsa, acusa alguém e essa notícia falsa já serve de prova para botar a gente na cadeia, né? As investigações foram conduzidas de maneira informal e sem registro oficial. Ordens e solicitações foram feitas via mensagens de WhatsApp entre Moraes, seus assessores no STF e integrantes do setor de combate à desinformação do TSE. Essa forma de operação, que contornava os canais oficiais, levanta sérias questões sobre a legalidade e a transparência das ações do ministro. Isso aqui lembrando que é informação que já foi vazada, é comentário em cima das notícias que já está rolando, certo? Então isso daqui é praticamente um compilado do que está rolando nas notícias. Essas investigações formais resultaram em ações judiciais contra os alvos, incluindo bloqueio de redes sociais, quebra de sigilo bancário e outras medidas restritivas. No entanto, o fato dessas ações terem sido baseadas em investigações realizadas fora dos trâmites legais tradicionais coloca em dúvida sua legitimidade e pode configurar um abuso de poder. Cara, a gente tá vendo tanta coisa aí que abuso de poder se tornou regra e não exceção, né? O uso do TSE para esses fins é considerado legal porque o TSE, como órgão eleitoral, não tem atribuição para conduzir investigações criminais ou servir como braço investigativo do STF. As investigações criminais no Brasil devem seguir um rito específico envolvendo a Polícia Federal, o Ministério Público e os procedimentos legais formais para garantir a imparcialidade e a proteção dos direitos dos investigados. Direito de investigado? Que direito?
A gente tem visto que, meu Deus do céu, a gente não tem mais direito de nada. Quem está acompanhando as notícias de verdade está vendo que violação de direito se tornou regra. Até direito à vida, se brincar. No caso de Moraes, o fato de ele ter utilizado o TSE de maneira informal e extralegal para conduzir investigações sobre apoiadores de Bolsonaro pode ser interpretado como uma violação dos princípios de legalidade e imparcialidade, comprometendo a integralidade das instituições e abrindo margem para acusações de abuso de poder e perseguição política. Bicho, na boa, na boa, na boa. Pelo que eu li até agora, isso não vai dar em nada. Porque o que vazou aqui, pelo amor de Deus, não tô vendo. Isso aqui não acrescenta em nada à realidade. Só tá falando o que a gente já sabe. No contexto dessas investigações, o método de operação utilizado pelo gabinete de Alexandre de Moraes envolvia a comunicação informal, principalmente através do aplicativo de mensagem WhatsApp. E essa comunicação era realizada entre os assessores de Moraes, que trabalhavam tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral, e o setor de combate à desinformação do TSE. Aí, mais uma vez, a gente aqui sobre o uso do WhatsApp, que ao invés de seguirem procedimentos oficiais e documentados, que tem essa questão, as ordens de solicitações para investigações e a produção de relatórios eram feitas via mensagem de WhatsApp. O problema do WhatsApp é esse, porque você não tem como documentar as coisas. Esse canal de comunicação, enquanto eficaz para rapidez e troca de informações, é inadequado para conduzir investigações judiciais que exigem formalidade, transparência e rastreabilidade. Entendeu o problema de usar comunicadores eletrônicos nessa situação? WhatsApp, Telegram, seja lá o que você use. As mensagens divulgadas revelam que os assessores discutiam diretamente com Moraes sobre o andamento das investigações, recebendo instruções específicas sobre quais conteúdos deveriam ser analisados e quais relatórios deveriam ser produzidos. Em algumas mensagens, houve menções à impaciência de Moraes com a velocidade dos procedimentos, o que pressionava os assessores a responder rapidamente. Oh, Jesus! Alexandre de Moraes, por meio de seus assessores, solicitava relatórios detalhados sobre postagens de jornalistas e apoiadores de Jair Bolsonaro, e esses relatórios incluíam capturas de tela de postagens em redes sociais e outras informações que poderiam ser usadas para justificar ações judiciais, como bloqueio de contas, quebras de sigilo bancário e outras medidas restritivas, que, na minha opinião, certo? Não sou jurista, nem nada disso, mas tinha coisa que não tinha cabimento. Era do tipo alguém reclamando de algo e a partir dali iam escavucar a vida do cara para achar algo que, assim, nem sequer era crime, mas do tipo, sabe o que é procurar pelo em ovo? Então, praticamente, eles iam com a peruca e cola para colar no ovo e dizer, achamos pelo em ovo. Uma das questões mais graves apontadas é a ausência de registro oficial, como eu falei anteriormente, para essas investigações e para os relatórios produzidos. Os relatórios de investigações que eram conduzidos não foram oficialmente documentados como parte de um processo legal formal. Normalmente, qualquer investigação que possa levar a uma ação judicial precisa ser bem documentada, com registros de quem solicitou a investigação, como foi conduzida e quais informações foram coletadas. Isso é crucial para garantir que qualquer medida tomada seja legal e justificada. Bem, isso pelo menos é o que as informações que foram vazadas, né? Eu não tenho acesso ao que está acontecendo, à documentação, ao processo legal em si. Vejo o caso de Bárbara do Te Atualizei, que nem o advogado dela tinha acesso a todas as informações. Como é que o cara ia defender ela de um crime que ele não tinha acesso ao que foi utilizado para acusá-la de crime? Lembrando que Bárbara, ela basicamente o canal dela é o quê? Ela lê notícias e faz comentário de opinião.
opinião. O que na nossa Constituição, opinião não é crime. Mas como o STF não tem mais obrigação de seguir a Constituição ao pé da letra, opinião tornou-se crime no Brasil. A falta de registro oficial viola os procedimentos legais que regem investigações no Brasil. Sem documentação oficial, não há como garantir que as investigações seguiram os critérios de legalidade, imparcialidade. Puxa, velho, aqui não precisa de documentação. Precisa só morar no Brasil e devido processo. Isso pode comprometer a legalidade de qualquer ação judicial que tenha sido baseada nesses relatórios informais. Mais uma vez eu repito, por isso que eu estou achando que não vai dar em nada, porque eu não estou vendo nenhuma novidade. Como as investigações e os relatórios não tinham registro oficial, a legalidade das ações judiciais subsequentes, como bloqueio de redes sociais, quebra de sigilo bancário, entre outras, pode ser questionada. Deveriam ter sido questionadas. Quer dizer, foram questionadas. Deveriam ter levado esse questionamento à frente, mas não ia. Em um sistema judicial, a documentação e a formalidade são essenciais para proteger os direitos dos investigados e assegurar que as decisões são tomadas com base em evidências coletadas de maneira legal e transparente. Sério? E agora vamos dar uma olhada aqui no caso de Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Eu espero que o de Bárbara também acabe aparecendo em algum momento. Talvez não hoje, mas eu espero que logo. Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo são jornalistas e comentaristas políticos que, em diferentes momentos, fizeram críticas ao sistema eleitoral brasileiro e ao Supremo Tribunal Federal. Cara, o sistema eleitoral brasileiro, se você falar, é pior que heresia, é pior que bater na mãe, velho. Vocês não têm noção. Quer ver uma coisa? Faz um canal de YouTube e mete pau no sistema eleitoral brasileiro. Pra tu ver quanto tempo o vídeo vai ficar no ar. Ambos são conhecidos por seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e por questionarem a legitimidade das eleições de 2022. Mudando de pau pra pedra, notaram que na Venezuela ficou descarado a fraude lá por causa dos papéis, porque haviam registros físicos, não estava só no virtual. Não estou dizendo que isso aconteceu no Brasil, porque na verdade eu acredito que o que aconteceu no Brasil, o que realmente foi a fraude no Brasil, foi a questão de informações. Enquanto a esquerda tinha o direito de mentir nas redes sociais, a direita não podia nem sequer falar a verdade. A verdade. Aquilo que era conhecimento público. Aquilo que a esquerda não escondia. Mas que se fosse divulgado em momento eleitoral, iria causar uma perca considerável de votos deles. Isso não poderia ser falado. O caso deles serve como um exemplo claro de como o gabinete de Alexandre de Moraes utilizou o Tribunal Superior Eleitoral para conduzir investigações extralegais e tomar medidas severas, de acordo com o que foi vazado até o momento. Em 28 de dezembro de 2022, após o término das eleições, Ayrton Vieira, um juiz instrutor próximo de Alexandre de Moraes, enviou uma mensagem a Eduardo Tagliaferro, chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Esse Tagliaferro vai ser muito bem falado nos próximos dias, viu? Nessa mensagem, Vieira solicitou relatórios detalhados sobre postagens feitas por Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Essas postagens incluíam críticas diretas ao STF e ao sistema eleitoral brasileiro, que antes de Bolsonaro, todo mundo criticava e ficava por isso mesmo. Agora não pode mais ser criticado. Vieira enviou capturas de tela de postagens específicas de Constantino e Figueiredo e pediu que mais conteúdos semelhantes fossem incluídos nos relatórios. Essas postagens eram vistas como problemáticas pelo gabinete de Moraes, pois questionavam a integridade das eleições e criticavam figuras proeminentes
do judiciário brasileiro. Lembrando que a integridade das eleições, não necessariamente as urnas, mas como elas foram conduzidas, obviamente mostrando que o TSE estava favorecendo um lado. Não tinha o que negar. As mensagens revelam que Moraes estava impaciente com a velocidade da produção desses relatórios, pressionando seus assessores para que entregasse o material rapidamente. Isso levou à aceleração no processo de coleta de informações e na preparação dos relatórios, que foram posteriormente utilizados como base para ações judiciais. Bem, a questão da pressa, parece aquele negócio de patrão pressionando o empregado para resolver os problemas rápidos. Então, assim, eu não sei se vão tentar justificar a questão dessa pressa de usar, vão utilizar a pressa como desculpa por terem utilizado o WhatsApp, na questão dos relatórios, como eram pedidos e tal. Bem, eu não sei. Vamos ver daqui para frente como as coisas vão acontecendo. Com base nos relatórios informais preparados pelo setor de combate à desinformação do TSE, Alexandre de Moraes tomou medidas severas contra Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Uma das primeiras ações foi o bloqueio de contas de Constantino e Figueiredo nas redes sociais. Essa medida foi justificada pelas críticas que ambos faziam ao STF e ao sistema eleitoral, vistas como desinformação e potencialmente danosas à ordem pública e à democracia. Eu te pergunto, quando um político mente, ele não está tentando contra a ordem pública e a democracia? Porque assim, se vale para um político mentir para se eleger, então ele está sendo desonesto no pleito eleitoral, que deveria ser um momento de honestidade, onde os políticos estariam se apresentando de maneira legítima, mas se eles utilizarem informações falsas, fabricadas, adulteradas, então isso não seria um ataque também à democracia? Sabe? Então, é muito subjetivo que estão querendo colocar como ataque à democracia. Porque, a meu ver, uma campanha política e um governo que se estabelece na base da mentira, certo? É um ataque à democracia. Um governo que censura, persegue, incentiva a perseguição, é um ataque à democracia e à ordem pública. É um ataque à ordem pública. Mas, entendimentos, né? Além do bloqueio nas redes sociais, foi ordenada a quebra de sigilo bancário de ambos os jornalistas. A quebra do sigilo bancário é uma medida extrema, geralmente utilizada em investigações criminais graves, e sua aplicação aqui indica a seriedade com que Moraes e seu gabinete tratam as críticas de Constantino e Figueiredo. Por que se quebra o sigilo bancário? Deveria ser em casos assim que se suspeita deles, sei lá, estarem recebendo verba, propina. Bicho, se é para quebrar sigilo bancário, é para ser de político. Sabe? Porque eu tenho certeza que se dá uma futucada lá em Brasília, se começar a quebrar os sigilos bancários por lá, o que vai aparecer de gente brincando de propinoduto particular, né, das rachadinhas, a gente já sabe que tá rolando. Comendo solto. Mas lá não, lá a gente ignora isso. Além das medidas acima, houve também o cancelamento dos passaportes de Constantino e Figueiredo, o que os impediu de deixar o país, e essa ação foi tomada como uma forma de limitar a capacidade de ambos de continuar a criticar o sistema eleitoral e o STF em plataformas internacionais. É incrível, né? Quer saber que tem o poder? Veja de quem não se pode falar.
As medidas tomadas contra Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, baseadas em relatórios não oficiais e produzidos de maneira informal, levantam sérias questões sobre a legalidade e a proporcionalidade das ações judiciais. Bicho, se isso aqui tudo for verdade, ainda continuo achando que não vai dar em nada, mas é para ver para onde a gente está mergulhando, sabe? A gente é muito fácil olhar para a situação da Venezuela e ficar, meu Deus, como chegou a esse nível e tal. Isso aqui tá parecido. Só não estão matando o povo na rua, né? Só não estão botando aí as milícias na rua para fazer esse tipo de coisa. Mas o Uber Black da PF sim, foi visitar muita gente por questão de crítica de opinião. Como as investigações e os relatórios foram conduzidos de maneira informal e sem registro oficial, há dúvidas sobre a legalidade das ações subsequentes, mais uma vez isso daqui. A falta de transparência nesse processo compromete a confiança no sistema judiciário e pode ser vista como uma forma de perseguição política. Ah, meu Deus, perseguição política? Que é isso? Isso é coisa da cabeça de vocês. As ações tomadas, como a quebra de sigilo bancário, cancelamento de passaportes, representam interferência significativa nos direitos individuais dos jornalistas. Direito individual só quem tem é a galerinha do grupelho. Quem não faz parte do grupelho, quem critica o grupelho, não tem mais direito a nada. Não tem direito a nada, nem a opinião. Essas medidas, normalmente reservadas para casos graves, foram aplicadas aqui com base em investigações extralegais e que pode ser interpretado como um abuso de poder. Ah, meu Deus, abuso de poder, de novo. Quem foi que disse que isso existe no Brasil? A utilização dessas medidas contra críticos do sistema eleitoral e do STF pode ser vista como uma tentativa de silenciar a oposição e intimidar outros críticos, o que é prejudicial para a democracia e a liberdade de expressão no Brasil. Meu Deus do céu! Gente, o pessoal está pedindo o fim da liberdade de expressão no Brasil. Regulação de internet. Para que regulação de internet? Para fazer igual a Venezuela está fazendo. Igual é feito na Coreia do Norte, igual é feito na China. Liberdade de expressão no Brasil é um privilégio de poucos. Vamos continuar aqui ao que já foi vazado. O que é que a gente já tem de informação? Dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes surgiram preocupações quanto à legalidade das práticas adotadas para investigar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e jornalistas críticos ao sistema eleitoral e ao STF. Bicho, isso daqui é do tipo facadas e tiros contra Jair Bolsonaro, né? Quanto mais a gente vê as pancadas que o STF e o TSE deram então contra ele e o pessoal que apoia, ou o pessoal que concorda, ou o pessoal que tem alguma simpatia por ele, bicho, e vendo o quanto esse pessoal não respeita direitos, como esse pessoal é. É isso que vocês estão vendo aí, mundo afora, Brasil afora, melhor dizendo. Aí não tem como. Jair Bolsonaro vai ganhar apoio. Porque quando a gente vai ver as pessoas que odeiam ele, bicho, ou não tem nenhum conhecimento da realidade, ou compactua com esses abusos. Supostos abusos. Oh, meu Deus. Deus me livre de ser preso. Não tenho nem dinheiro para pagar um advogado. Essas preocupações vieram à tona através das comunicações formais entre os assessores, especialmente em relação ao uso do Tribunal Superior Eleitoral como braço investigativo extralegal do Supremo Tribunal Federal, STF. Cara, direto tá aparecendo essa questão de ser o TSE se tornar um braço investigativo do STF. Vamos ver se vão focar muito nisso daqui para frente. Não espero muita notícia na Globo sobre isso, já que a Globo tem medo da direita, porque sabe que a direita não tem interesse em financiar a Globo. Não é todo assim que a direita tem interesse de fechar, né? Interesse a gente até tem, mas seria ilegal. Então, o pior que pode acontecer com a Globo é alguém como o próprio Bolsonaro, espero que sim, o próprio Bolsonaro,
ou algum outro político de direita chegue e, na hora de distribuir verba para os canais, distribui de maneira legal, de maneira justa. A Globo tem medo disso. Distribuição do dinheiro de maneira justa. Alguns assessores de Moraes demonstraram receio sobre o uso do TSE para conduzir investigações sem o devido processo legal. Isso inclui a produção de relatórios, a coleta de informações sem registro oficial, o que poderia violar normas processuais e comprometer a validade das provas obtidas, né? Que a gente está vendo, fica complicado. A ausência de registros formais das solicitações, das investigações, era uma das maiores preocupações. Isso eu já li, voltou. Meu Deus, a galera só faz falar sobre isso. Os assessores reconheceram que essa falta de documentação oficial poderia ser usada em tribunais para questionar a legitimidade das provas e das decisões judiciais baseadas nelas. Pronto, isso daí eu já estou sabendo, você já falou. É no que dá pegar informação de vários canais diferentes e como eu falei, fiz na pressa, não tive tempo de fazer um compilado melhor. Está muito superficial, eu admito. As mensagens trocadas entre os assessores mostram que eles estavam cientes dos riscos de operar fora dos procedimentos legais tradicionais. Havia a percepção de que, se esses métodos fossem desafiados judicialmente, poderiam resultar na anulação das provas e das ações subsequentes, enfraquecendo as investigações e as decisões tomadas com base nelas. Diante das preocupações com a legalidade, houve sugestões dentro do gabinete para ajustar o modo como as investigações eram conduzidas. Por exemplo, em 4 de dezembro de 2022, um assessor sugeriu a criação de um e-mail específico para recebimento de denúncias, o que seria uma tentativa de formalizar e registrar melhor as investigações conduzidas pelo TSE. Essa proposta visava mitigar os riscos associados à falta de registros oficiais e à informalidade das comunicações. Desculpa, gente, eu não tenho uma dicção boa, já notaram? Por causa da minha respiração terrível e eu estou lendo muito, estou cansando. E sim, o uso de um e-mail com um arroba oficial acaba se tornando, pode ser considerado como um documento, entendeu? Inclusive, se você trabalha numa empresa e você tem um e-mail da empresa, cuidado ao usar o e-mail da empresa, é da empresa. Apesar de você ter um e-mail privado, se você utilizar o seu e-mail da empresa, fulano@empresa.com, é um documento da empresa. Então, cuidado. A preocupação de que as práticas adotadas poderiam levar à anulação das provas, se questionadas judicialmente, era central nas discussões internas. Os assessores entenderam que operar fora dos limites legais estabelecidos não apenas comprometia a legitimidade das investigações, mas também expunha o STF a críticas e a potenciais derrotas legais em futuros julgamentos. Cara, quem vai julgar o STF? Quem vai? O Senado? Quer um rabo mais preso que o do Senado? Homem, pelo amor de Deus, gente, acorda para a realidade. Eu entendo a preocupação dos assessores, está certo, tem que ser tudo formalizado e tal. Mas tem medo de quem? Ah, gente, pelo amor de Deus. Essas preocupações internas refletiram a tensão entre a pressão para agir rapidamente contra aqueles que criticavam o sistema eleitoral e o STF, e a necessidade de manter a legalidade e a transparência dos processos judiciais. A relutância em formalizar certos procedimentos, aliada ao uso contínuo de métodos extralegais, criou um ambiente de incerteza sobre a robustez das ações tomadas pelo gabinete de Moraes. A falta de formalidade e a pressão para entregar resultados rapidamente colocaram as investigações em uma posição vulnerável. Caso essas práticas fossem desafiadas em tribunais, havia um risco real de que as provas fossem descartadas, o que poderia enfraquecer significativamente as investigações contra os apoiadores de Bolsonaro e jornalistas envolvidos. Beleza.
A situação representava um dilema jurídico e ético para o gabinete de Moraes. Por um lado, havia a necessidade de combater a desinformação e proteger a integridade das eleições. Por outro, a adoção de práticas questionáveis poderia comprometer a própria credibilidade do STF. Deus, que credibilidade tem o STF, velho? Tá do nada para acabou-se. E gerar repercussões negativas na opinião pública e na esfera legal. Cara, quem já quem tem a possibilidade de ter uma visão negativa do STF já tem. Quem não tem uma visão negativa do STF é porque não quer ter. Entendeu? Porque o cara não quer ter. E simples assim. As ações do ministro Alexandre de Moraes ao utilizar o Tribunal Superior Eleitoral de maneira não oficial para investigar apoiadores de Jair Bolsonaro e jornalista levantam sérias dúvidas sobre a imparcialidade do sistema judicial brasileiro. Ah, meu Deus do céu, imparcialidade. Ah, meu Deus do céu, oh, chovendo molhado. As investigações ocorreram em um período de alta polarização política, especialmente durante e após as eleições de 2022, que foram extremamente honestas, equilibradas e respeitadas todos os direitos dos candidatos. O fato de que as investigações miraram especificamente figuras associadas à oposição ao governo e críticos do STF cria uma percepção de que o sistema judicial pode estar sendo usado para favorecer um lado político em detrimento do outro. Ah, velho, sério que precisava disso daqui chegar a ter que vazar informação? Ah, gente, pelo amor de Deus. Ah, poxa, velho, a gente tava vendo direto notícias sendo censuradas, verdades que todo mundo sabia, não poderiam... Ah, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Favorecer um lado político em detrimento do outro. Pense como eles estão preocupados. A falta de formalidade nas investigações e a utilização de comunicações informais entre os assessores de Moraes e o TSE podem comprometer a percepção pública de legitimidade das decisões judiciais subsequentes. De novo, a mesma informação. Desculpa, peguei 4 matérias para pegar as informações. Se a população ou as partes envolvidas acreditarem que as ações foram motivadas por questões políticas, isso pode minar a confiança no sistema judicial como um todo. Amiga, petralhada, os eleitores de Lula, pelo menos os que têm a melhor escolaridade, estão cientes disso e estão se lixando. Essa galera não quer o que é certo, não quer o que é justo. Eles querem estar no poder e somente só. E quando eu digo eles querem estar no poder, não são só os políticos ou quem exerce cargo eletivo. Eu estou dizendo até os eleitores, eles se sentem no poder por ter a sua representação lá em cima. Então, essa galera tá nem aí, a maioria sabe. A grande maioria sabe que o negócio foi desequilibrado e acha bom. O importante é ter o quadrilheiro lá em cima. A transparência e a imparcialidade são pilares fundamentais para a confiança pública nas instituições judiciais. Beleza, campeão. Quando essas características são comprometidas, a população pode começar a duvidar da justiça, das decisões emitidas pelos tribunais. Ah, meu Deus! Isso é particularmente grave quando se trata de um tribunal superior como o STF. Ai, meu Deus, como é grave! Que deve ser visto como defensor imparcial da Constituição e dos direitos do cidadão. Deve ser piada, cara. A princípio, eu achei que esses vazamentos de informações era uma coisa séria, que era uma coisa assim que, poxa, poderia abalar realmente as estruturas do Brasil e de Brasília. Mas eu tô vendo que a mídia já está transformando isso numa tremenda piada. Sabe? A utilização do TSE para fins que não estão claramente definidos dentro de suas atribuições legais pode ser interpretada como abuso de poder por parte de Alexandre de Moraes. Meu amigo, se o STF, que é o Supremo, que está acima de todos, está legislando, está sendo polícia, está sendo tudo, está sendo executivo, está sendo legislativo. Ah, pelo amor de Deus.
mais uma vez, fala que o TSE foi usado como um braço investigativo do STF, o que não é sua função principal. O TSE também não deveria ter função de censura e teve. Essa parte da censura é do que estou falando. O TSE é responsável por garantir a legalidade, a transparência do processo eleitoral, mas utilizá-lo para conduzir investigações em nome do STF, especialmente seus devidos registros formais, representa um desvio de função que pode ser interpretado como uso indevido dos recursos e das atribuições do Tribunal Eleitoral. Ah, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Oh, chovendo molhado. Quando uma instituição judicial é usada para perseguir opositores políticos, isso pode comprometer sua integridade. Sério? O que ele está fazendo? O TSE está fazendo? Desde 2018, 2019, sei lá. Ah, meu Deus do céu. Desde que Bolsonaro se tornou ameaça. As ações morais podem ser vistas como uma tentativa de usar o poder do TSE e do STF para influenciar o cenário político. Pode ser vistas. Amigo, eu queria ganhar R$ 1 para cada eufemismo que eu li aqui, sabe? Dava para consertar meu carro. O que é um exemplo clássico de abuso de poder. Tu o dizes. Isso pode levar a uma erosão da credibilidade dessas instituições e uma percepção de que elas não estão acima das disputas políticas. E aí, eu conto ou vocês contam? A instrumentalização das instituições judiciais para fins políticos pode resultar em desafios legais, como ações que contestem a validade das provas obtidas ou das decisões tomadas com base nelas. E quem vai julgar? E quem vai julgar? No ritmo que vai, Moraes pode simplesmente querer julgar e ele julgar. E pronto. Pelo amor de Deus. Não, vai ser uma pessoa mais imparcial. Vai botar para Dino. Zanin. Além disso, pode haver repercussões políticas, com adversários de Moraes usando essas ações para questionar sua imparcialidade e acusá-lo de perseguir o opositor. Pelo amor de Deus! A única novidade que eu tive até agora, que eu vi até agora, foi que tem um pendrive cheio de informação que já estava sendo a realidade do Brasil nesses últimos anos. Sabe, é tipo pedir para o Lula assinar um documento dizendo que ele não tem um dos dedos midinho. A gente agora quer um documento para provar que você não tem esse dedo mindinho. Tá ali, tá todo mundo vendo, tá todo mundo sabe. É algo ciente. Mas como não tem nenhum documento assinado por ele com uma foto anexada, então não tem uma prova formal de que ele não tem um dos dedos da mão. As ações de Alexandre de Moraes, ao utilizar o TSE para conduzir investigações extralegais, levantam sérias questões sobre a imparcialidade. Não vou ler esse resto mais não, gente. Desculpa, mas pronto. O que é que a gente vê aí? É chovendo molhado, é coisa que a gente já sabe. Vamos ver, assim, a gente vai acompanhar só pelo bafafá mesmo, só pela alegria, sei lá, pela esperança, porque a gente não desiste nunca, a gente é brasileiro. Cria esperança onde não existe, cria cabelo na cabeça do Moraes, eu não sei, a gente vai acompanhar essa palhaçada. 6 gigas de informação, já tem áudio rolando por aí, já tem imagem, eu nem vou botar aqui que você já deve ter recebido aí no WhatsApp, eu não vou perder tempo com isso não. Desculpa a frustração, a revolta, porque parece que é mais um momento de dar falsas esperanças pro povo, pelo amor de Deus. Ninguém vai mexer com esse cara, não. Inclusive, e se tirar ele? Quem é que vai ficar no lugar? O Lula vai indicar mais um? Pensa na melhora que vai ser? Porque não se enganem, não. Alexandre de Moraes sair, vai abrir vacância de poder e o cara que vai assumir não vai ser muito melhor do que ele, não. Se brincar, quem vai pegar o poder de mandar desmandar no STF vai ser Dino. Pronto. E aí? O Dino pode ser bem pior do que o Alexandre de Moraes, quando ele vê que não vai ter o Alexandre de Moraes para ter as rédeas. Porque o que é que a gente vê hoje no STF? É um ministro que manda em todo mundo, e todo mundo tem medo dele. E se ele for tirado, algum outro vai querer assumir o lugar.
entendeu? Não é assumir a cadeira dele, receber a nomeação, não, estou dizendo assim, de assumir um poder absoluto sobre o Brasil. É o que vai acontecer. É o que eu acredito que vai acontecer. Porque o que é que a gente está vendo? São coisas que todo mundo está vendo, mundo afora. Os outros ministros estão ali dentro, estão vendo, estão acompanhando. Alguns até criticam em alguns momentos, porque, poxa, velho, a passação de pano é muito grande, né? Não dá para ignorar. Então, assim, eu tô com medo. Tô com medo, tô com medo. Pode acontecer daqui para frente, sabe? A gente sabe, a gente é ciente de que tá tendo injustiças, que elas devem ser acabadas. Tem que acabar com essas injustiças, cara. Tem que finalizar mesmo isso. Reverter tudo que aconteceu. Só tá o pessoal do 8 de janeiro. Cara, tem gente com câncer, com uma tornozeleira eletrônica e não pode tirar a tornozeleira e também não pode nem fazer uma ultrassom. Pode fazer. Cara, como é que a pessoa vai se tratar do câncer? Bicho, já morreu um, né? E Alexandre de Moraes nem aí. Ele tá ciente que vai ter gente morrendo e vai ficar por isso mesmo. Ele não tá nem aí. Tá nem aí. Ele só quer mostrar que tem poder, que é o cara que manda mesmo. Eu duvido que o Senado consiga o impeachment, porque vai ter o bloqueio da esquerda, certo? Porque é interesse da esquerda continuar com o ministro que faça as vontades deles. Quer dizer, eu acho que o ministro não está nem sequer fazendo a vontade deles, porque é só um interesse em comum. Então, para eles, há um interesse de manter o Alexandre de Moraes lá, porque o Alexandre de Moraes lá é uma garantia de que Bolsonaro vai ficar distante das eleições, né? É uma garantia que ele vai atrapalhar Bolsonaro. Então, não importa o que aconteça ali dentro do STF, duvido que aconteça o impeachment. Pode abrir até o processo, mas vai ser jogo de cartas marcadas e não vai dar em nada. E se ele sair, quem vai indicar é o Lula? Pronto. Beleza. Quem vai indicar o maior quadrilheiro que o Brasil já teve? Poxa, acho que ele vai indicar outra pessoa, né? Como poderia dizer? É uma alma ilibida, uma pessoa. Poxa. Quando a gente vê quem é que ele botou, as duas pessoas que ele botou. Jesus do céu. Desculpa. Eu sei que é muita informação, tá chegando agora, o vídeo tá enorme. E vou terminar aqui com a frase de efeito só por terminar mesmo, para não perder o costume. Então, por mais que a gente não seja um bando de jurista que entenda de STF, TSE, eu sei que pode até alguém dizer não é da nossa conta, mas vamos opinar mesmo assim.